E aí pessoal, tudo bem com vocês? Todos animados para assistir mais uma aulinha de geometria? Bem galera, eu espero que sim, né? Então, hoje a gente vai estudar quadriláteros, onde o conteúdo se encontra na página 222 do seu livro de matemática. Então é muito importante nesse momento você ter o seu livro de matemática aberto nessa página para fazer acompanhamento da videoaula, tá ok? Então pessoal, os quadriláteros e os seus elementos, né? Agora vamos ver o que é a definição de quadrilátero, né? Então, quadrilátero é um polígono de 4 lados. Então, vocês já estudaram bastante sobre quadrilátero, mesmo sem saber o que era um quadrilátero especificamente. Vocês lembram que a gente estudou a área do quadrado, a área do retângulo, a área do paralelogramo e a área do trapézio. Todas essas figuras tinham o quê? Isso mesmo, tinha 4 lados. Então, todas as figuras que a gente estudou, as áreas, tratavam-se de quadriláteros, beleza? Então, eu já sei que esse conteúdo não vai ser difícil para vocês, beleza? Então, vamos prosseguir. No quadrilátero ABC da figura abaixo, podemos destacar. Primeira coisa que a gente pode destacar nesse quadrilátero são o quê? Os pontos A, B, C e D são os vértices do quadrilátero. Então, galera, aqui a gente tem o nosso quadrilátero, lindo, maravilhoso. E aqui a gente tem os pontos A, B, C e D. Os pontos A, B, C e D desse quadrilátero, eles são os vértices desse quadrilátero, tá ok? Então, pessoal, em suma, todo quadrilátero possui 4 vértices. Anotem isso, porque podem ser questão de prova, tá ok? Os próximos tópicos, pessoal, a serem estudados vai ser os segmentos que formam esse quadrilátero, também que são chamados de lados do quadrilátero. Então, segmento que forma o quadrilátero é a mesma coisa que lado do quadrilátero. Vocês estudaram lá no 6º ano o que era segmentos de reta, né? Segmentos de reta era algo que tinha começo e tinha fim. Um lado de um quadrilátero, ele tem começo e tem fim. Logo, o lado de um quadrilátero, ele é um segmento de reta. Então, aqui a gente tem o segmento AB, ou seja, o lado AB. Temos o segmento BC, ou o lado BC. Temos o segmento CD, ou o lado CD. E, por último, temos o segmento DA, ou o lado DA, tá ok? E, por último, pessoal, que essa não era a minha intenção, era passar tópico por tópico, temos, então, o terceiro tópico, que são, pessoal, os ângulos, né? Aqui a gente temos 4 ângulos, que são os ângulos A, B, C e D. Assim assinalados na figura são os ângulos internos de um quadrilátero. Então, todo quadrilátero possui 4 ângulos internos, cuja soma desses ângulos terá que ser igual a 360 graus, tá ok? Então, pessoal, dando continuidade, o segmento AC, cuja extremidade são 2 vértices não consecutivos, é uma das diagonais do quadrilátero. O segmento BD é a outra diagonal desse quadrilátero, tá ok? Então, pessoal, aqui a gente tem a diagonal de um quadrilátero. São esses caras que parte do ponto A até o ponto C. E a outra diagonal é esse segmento de reta que parte de B até D. Vocês lembram lá do losango? Vocês lembram? Para calcular a área, era a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a diagonal, pessoal, nada mais, nada menos é que esse segmento de reta, que une 2 pontos que não são consecutivos nessa figurinha, tá ok? Então, essa é a definição de diagonal de um quadrilátero. Então, pessoal, alguns quadriláteros são especiais. A seguir, vamos conhecer algum deles. Agora, pessoal, a gente vai estudar específico os quadriláteros, né? A gente viu que os quadriláteros são figuras geométricas que são formadas por 4 lados. E vamos ver quais são os quadriláteros. Como eu já adiantei, será o paralelogramo, trapézio, losango e o quadrado. Primeiro a estudar, pessoal, o primeiro quadrilátero a ser estudado vai ser o paralelogramo, ou paralelogramo, né? O paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, 2 a 2. Só aqui, pessoal, a gente tem a figurinha, né, do paralelogramo. E vocês podem ver que os lados opostos são paralelos 2 a 2. Ou seja, aqui a gente tem um paralelogramo A, B, C e D.
onde o segmento de reto ou lado AB ele é paralelo, lembrando que esse é o símbolo de paralelo, vocês estudaram isso lá no sexto ano comigo, se eu não me engano. Então o lado AB ele é paralelo ao lado que? CD. E o lado AD, que é esse aqui, AD, é paralelo ao lado BC. Então os lados opostos são paralelos 2 a 2, beleza? Dentre os paralelogramos, destacamos o retângulo, o losango e o quadrado. Agora, pessoal, vamos estudar o retângulo, né? O retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos. Os 4 ângulos são congruentes, ou seja, os 4 ângulos têm a mesma medida. Então, essa é a definição de um retângulo, perdão. É uma figura, né? É um paralelogramo com 4 ângulos retos. Então, pessoal, um quadrado ele pode ser um retângulo. Por quê? Porque ele tem 4 ângulos retos. Mas um retângulo nunca poderá ser um quadrado. Tá ok? O segundo, pessoal, caso especial que a gente vai estudar de paralelogramo, será o losango, né? O losango, pessoal, é o paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. O que significa ter os 4 lados congruentes? Significa que todos esses lados têm a mesma medida, tá ok? Então, ó, vocês podem ver que no lado aqui, ó, tem esses 2 traçozinhos, aqui também tem 2 traços, que tem 2 traços. Isso significa que todo esse lado tem a mesma medida. O que diferencia em um losango são as medidas das diagonais. Aqui eu tenho uma diagonal maior e aqui eu tenho uma diagonal menor. Supondo, pessoal, que eu pegue com a mão esquerda nesse ponto aqui, ó, nesse vértice, e pego com a mão direita aqui nesse outro vértice, eu posso esticar este losango, não é isso? Quando eu estico esse losango, pessoal, o que vai mudar vai ser o tamanho das diagonais. A área desse losango não irá mudar, muito menos o lado desse losango, tá ok? Essa forma aqui é análoga a essa, tá ok? O segundo, pessoal, paralelogramo que a gente vai estudar vai ser o terceiro, perdão, né? Vai ser o quadrado, né? Então o quadrado é o paralelogramo que tem os 4 lados e os 4 ângulos congruentes, sendo que todos esses ângulos são retos, ou seja, todos eles têm 90 graus. Vocês lembram lá da definição de retângulo? Era um paralelogramo que possuem os 4 ângulos congruentes, possui os 4 ângulos iguais a 90 graus, tá ok? Já o quadrado, além de obrigatoriamente ele ter os 4 ângulos igual a 90 graus, ele também, pessoal, terá que ter todos os lados com a mesma medida, beleza? E por último, pessoal, vamos ver os trapézios, não é isso? O trapézio é o quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Esses 2 lados são chamados de bases do trapézio. Nesse caso, temos AB, como vocês podem ver aqui na figura, né? AB e CD são as bases desse trapézio. Lembrando que uma base a gente chama ela de maior e outra base chama de menor. Por analogia, por representação, por análise, a figura, né? A base que for maior, obviamente, chama ela de maior. E a outra que tem a medida menor, obviamente, também chamamos ela de base menor, tá ok? Então, no trapézio ABCD, temos que os lados AB é paralelo ao lado CD. Beleza, galera? Entendido até aqui? Eu acho que sim, né, galera? Não tem nada demais, não. Então, pessoal, agora vamos ver as classificações, as variações dos tipos de trapézio, tá ok? Que muita gente, pessoal, é familiarizado com esse tipo aqui de trapézio. Mas o trapézio, ele pode ser, por definição, classificado de 3 maneiras, tá ok? A primeira maneira é essa, pessoal. Os 2 lados são paralelos engasguei todinho aqui, ó. Os 2 lados são paralelos destes trapézios, têm suas medidas diferentes. São chamados trapézios escalenos. Então, pessoal, os trapézios escalenos, onde as suas bases têm medidas diferentes, tá ok? A segunda classificação de trapézio são esse outro aqui, né? Este trapézio tem os lados não paralelos e congruentes. Pessoal, o segundo tipo de trapézio é o seguinte:
onde os lados que não são paralelos, têm medidas iguais. Então, esse tipo de trapézio são chamados de trapézios isósceles. Tá ok? E agora, pessoal, por último, a gente vai ver os trapézios retângulos. Só a ideia de retângulo é bem simples, né? Retângulo tem um ângulo reto, tem um ângulo de 90 graus. Então, um trapézio retângulo é aquele tipo de trapézio que possui dois lados paralelos e que possui um ângulo de 90 graus formado por dois lados desse trapézio. Como vocês podem ver aqui na imagem, esse lado e esse lado formam um ângulo de 90 graus. E esse lado é paralelo a esse lado e esse lado não é paralelo a esse lado. Logo, esse aqui é um trapézio e é um trapézio retângulo, tá ok? O trapézio isósceles é quando os lados não paralelos têm a mesma medida. E o trapézio, pessoal, escaleno, por analogia ao triângulo escaleno, né, que são as medidas dos lados diferentes. Então, os dois lados não paralelos deste trapézio têm suas medidas diferentes, tá ok? Então, essa medida aqui, ó, que é não paralela, é diferente dessa. E essa medida não é diferente dessa, tá ok? E lembrando que todas elas, as bases, são paralelas, beleza? Então, pessoal, agora vamos fazer a atividade. A atividade se encontra nas páginas 229 e 230 do seu livro de matemática. Vocês irão fazer as questões somente, galera, somente as questões 1 e 2. Vocês irão copiar e responder, tá ok? Como são só duas questões, vocês irão copiar e responder. Então, estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu queria, pessoal, agradecer a todos pela participação, pela atenção e a dedicação. Queria dizer que estou muito feliz em estar aqui mais um momento com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.